Eu sou o Eduardo Leite, eu tenho 45 anos, nascido e crescido na cidade de Piedade, interior de São Paulo, e eu vivo em São Paulo atualmente há 16 anos. Olha, eu comecei a fazer teatro, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Estava numa sala de aula com uma professora chamada Vânia, que eu tenho um enorme carinho por ela até hoje. Ela era nossa professora de português e ela estava nos chamando pessoas para fazer uma peça de teatro. E eu nunca tinha ouvido falar de teatro. Eu não sabia o que era teatro. Então eu fui participar desse grupo e ali eu fui descobrindo o que eu tinha que fazer, como fazia, e eu fui gostando muito daquilo. E depois disso eu nunca mais parei. Eu fui fazer teatro na cidade, na Casa da Cultura de Piedade, com Paulo de Andrade, e desde então eu segui adiante. Acho que até os 18 anos eu fiz teatro na Casa da Cultura de Piedade, depois eu fui obrigado a começar a trabalhar, mas eu não deixava de fazer teatro aos finais de semana, de me encontrar com o grupo, tentar ensaiar peças e tudo mais. Depois eu fiquei um tempo sem fazer teatro e aos 21 anos eu fui embora para Londrina, no Paraná, e aí eu passei no vestibular, eu fiz o curso de artes cênicas na Universidade Estadual de Londrina, e aí eu fiquei muito orgulhoso porque eu fui o primeiro da família a sair da minha casa, sair da cidade para estudar, fazer uma universidade pública. Isso foi muito valoroso para mim, assim. Quando eu me descobri no teatro, foi muito importante porque eu sou filho caçula de 5 irmãos, a maioria homem e uma irmã, e eu não sabia que eu já era homossexual. Então eu ouvia pelo meu jeito de ser uma criança viada já desde pequeno. Então, não pode cruzar as pernas, você fala fino, fala como homem. E isso para mim foi uma coisa que eu sempre tive que aprender a interpretar, a não ser eu. E isso é uma virada de chave muito grande quando eu vou fazer teatro. Eu tinha uma facilidade, uma habilidade muito grande em fingir outros personagens que não eu. À medida que a vida, né, a gente vai vivendo, experienciando o teatro, a gente vai entendendo o quanto a gente está ali abafado, escondido dentro do armário. E foi na Faculdade de Artes Cênicas que eu fui realmente ter coragem de me assumir, de me reconhecer e de viver melhor com esse Eduardo que hoje eu sou, que tem muita história para contar. E sobre a minha família, a princípio eles não souberam, até porque eu nem contava. Mas à medida que eu fui gostando e me apaixonando por aquilo, eu ia ficando mais ausente, né? Eu estava sempre saindo para ir para os ensaios. E aí a minha família, a princípio, não gostou muito. Tiveram bastante preconceito, como é comum, numa cidade interior de São Paulo em geral. Minha família é muito conservadora, né? Então tinha os preconceitos típicos, né, de quem faz teatro prostituta, só gays e afins, e eu gosto disso. Quando meu pai descobriu que eu fazia teatro, porque todo sábado à tarde eu saía de casa, ele queria saber onde eu estava, né? E por muito tempo a minha mãe me acobertava, e aí ele ficou incomodado com aquilo, e um dia ele descobriu, não deu para esconder, a gente contou que eu fazia teatro, e ele me proibiu, sem motivo nenhum. Claro, pelo mesmo motivo, de que teatro era coisa de vagabundo, que não levava a lugar nenhum. Teve um dia que ele estava bravo comigo, então ele me trancou no quarto, meu pai era um pouco violento, e eu pulei a janela e fui para o ensaio. E quando eu voltei, eu levei uma bronca, levei umas porradas, nunca deixei de ir. Porém, depois de um tempo, um patrão do meu pai foi assistir a apresentação de uma peça que a gente estava fazendo na Casa da Cultura, e ele disse: "Nossa, seu filho é ator, eu não sabia." E meu pai: "Como assim? Meu filho não é ator, coisíssima nenhuma." "Sim, eu vi ele em cena no palco, eu tinha certeza que era seu filho. Muito talentoso, por sinal. Você deve investir, você deve ter orgulho do seu filho ser ator." E aí ele chegou em casa um dia e disse: "Como assim? Você está fazendo teatro? Falei para você não fazer." Eu falei: "Pai, não tem jeito, tô fazendo." E aí ele falou assim: "Dizem que você é bom até." Ele falou que foi muito legal de te ver. Eu falei: "Pois é." Mas aí meu pai nunca foi assistir nenhuma peça minha. E depois da Universidade Estadual de Londrina, me formei e vim para São Paulo em 2009. Aqui em São Paulo eu trabalhava como atendente de telemarketing. Passei por diversas experiências em São Paulo, como grupos de teatro, Companhia da Tribo, Circo Branco. Trabalhei também com muito teatro empresa, porque a gente precisa sobreviver para pagar as contas. Então eu fiz de tudo um pouco, trabalhei atrás dos palcos também como técnico de palco, trabalhei bastante com produção de teatro, tudo que me parecia possível eu me jogava para fazer. Olha, meus principais trabalhos, a minha estreia no teatro em Piedade, onde eu fazia, curiosamente, um rei bicha,
Então, assim, foi uma coisa interessante. Depois eu posso citar o meu trabalho de conclusão de curso, chamado Um Quarto Vermelho, que também foi um marco para mim, assim, tô me formando em artes cênicas. Em Londrina ainda eu fiz um trabalho chamado Estação Londrina, que era com o balé de Londrina, todo o corpo de balé da cidade. A peça era uma homenagem à cidade, aniversário de alguns, eu não me lembro quantos anos, acho que era 70 anos. E foi uma experiência muito rica, porque era um teatro open air, com mais de 1000 pessoas assistindo cada apresentação, e a gente ficou 2 meses em cartaz, e ali estava sendo a minha primeira experiência profissional, dizemos assim, né? E depois em São Paulo, eu fui acolhido pela Companhia da Tribo, a gente produziu um espetáculo chamado Quixote Caboclo, que era uma homenagem ao poeta Patativa do Assaré. E depois, dentre outras coisas que eu fiz, assim, mas que mais tem destaque, que eu me lembro agora, foi meu último trabalho como ator, que foi um espetáculo chamado Gardênia e Outras Mães, que era um coletivo colecionadores, que a gente reuniu um grupo de amigos para falar sobre as nossas mães, que as nossas mães participavam do espetáculo, ou por vídeo, ou presença, e os textos eram sobre histórias que a gente viveu com as nossas mães, uma experiência muito significativa, digamos. Oi, mamãe. Tô bem. Tudo bem? Aqui, mamãe. Tô aqui. Mamãe? Sou eu, mamãe. Glória. Glória, né? Eu te amo, viu, Glória? Eu também te amo. Comecei a trabalhar como monitor de exposições na Caixa Cultural. Depois eu fui para o CCBB, participei também como educador de exposições em alguns SESCs. Eu tive a oportunidade de trabalhar também como educador num programa de iniciação artística chamado PIA, que é da Prefeitura, onde eu fui trabalhar com crianças de 7 a 12 anos. Foi uma experiência riquíssima também de aprendizado, de trabalhar na periferia, de conhecer a falta. E foi aí, nesses trabalhos como monitor, como educador de exposição, que eu fui me descobrindo no caminho da educação, né? Que foi ali também que eu fui encontrando um espaço que o Eduardo também se identificava bastante, esse meu lugar do ator que vai se tornando educador. E aí depois disso eu fui trabalhar no SESC como educador também de atividades infanto-juvenis, no quais eu atuo até hoje. Já faz 12 anos que eu estou no SESC. Então eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes e foi uma experiência para mim que até hoje me surpreende todos os dias. E ali eu fui entendendo cada vez mais, me aprofundando na ideia do que é ser um educador de teatro, né? Como que a gente pode fomentar um espaço de troca, um espaço de construção de presença. Quando eu vejo os jovens chegando para fazer aula de teatro comigo, eu me identifico bastante e eles ressignificaram também muitas das minhas dores da juventude, né? Mal resolvida, a questão do armário, do não acolhimento, sobre o não saber as coisas direitas do mundo, né? Mas mediado por um monte de tecnologia, pela velocidade das coisas. Hoje em dia tudo é muito acelerado e aí o tempo do teatro é outro. Então quando a gente vai fazer teatro a gente desacelera, né? Então a gente aprende a olhar de novo, a construir essa presença. Ressignificar para mim essas duas experiências é viver de novo aquilo que eu não vivi de certa forma, sabe? Traz para mim um novo sentido, para mim como uma pessoa e como um profissional também, que constrói experiências e proporciona esse tipo de lugar, de espaço, de acolhimento também, sabe? Das nossas diferenças, das nossas dores e afins, sabe? Nossa, vários conselhos. Mas eu acho que eu poderia dizer para esse Edu que tinha muito medo, que ele nunca volte para o armário, que ele confie, mesmo com medo, inseguro, que ele siga adiante e que ele encontre espaços onde a arte nos alimenta, né? A arte que nos acolhe sempre e nos salva. Corta.